minha gente, estamos começando mais um podcast Bora Pra Cima, diretamente e como sempre, aqui do estúdio da Produtora Reis, bairro do Marco, aqui é a capital, Belém do Pará, para tratar de assuntos, de questões que são muito pertinentes para o mundo, né, de hoje. Ansiedade, depressão, inclusive em virtude de alguns acontecimentos aqui na capital paraense e pelo mundo todo, né? Mas a gente se ateve, vamos dizer assim, a alguns acontecimentos extremos aqui no shopping da capital, chamou a atenção da gente, da nossa produção, da nossa pauta, e para isso a gente vai começar o nosso papo de hoje trazendo aqui, mas olha, eu não posso esquecer daquilo, cara, né? Eu peço até desculpa, daqui a pouco vou apresentar a nossa convidada aqui. Meu amigo, as visualizações aqui do nosso podcast elas estão muito boas, né? Estão muito bem de vento em popa, como se diz. Mas você precisa ser dono desse canal também. Esse canal não é só nosso, não é do Plácido, não é do Eliseu, não é só da Produtora Reis. É seu também. Para isso, para você tomar conta disso aqui, você tem que se inscrever. Se inscreva, compartilhe o conteúdo. Você começou a assistir agora e diz, olha pessoal, vamos lá, compartilha, repassa nos grupos de amigos. Olha, está começando mais um Bora Pra Cima podcast. É isso que a gente quer. Curtir, compartilhar, enfim. São os mandamentos, né, do YouTube, que você sabe muito bem quais são. Então vamos lá começar. Nossa convidada aqui com a gente, psicóloga Elaine Pereira. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada pelo convite, Plácido, tá tudo bem, né? Sempre uma honra, sempre abrindo espaço para a gente falar de saúde mental. A gente que já tinha contado no meu programa de rádio, você era uma das colunistas e o fazia muito bem. Poxa, que bom ter você aqui pessoalmente. A gente não se conhecia pessoalmente, apesar... Sim, pessoalmente não. De alguns meses participando, e a gente sempre em contato via WhatsApp, as gravações. Quase um ano, né? Né? Foi quase isso. Quase Olha que eu me ano. perdi no tempo, hein? Olha, não procure que o programa está suspenso, o de rádio, tá? Vamos começar aqui. Eu até pensei, e lhe disse isso nos bastidores, antes de a gente começar aqui, que eu ia lhe fazer uma pergunta assim para tentar descontrair, porque o assunto ali é pesado. Sim. Aí eu ia lhe perguntar assim, olhando para mim agora, que você teve esse primeiro contato, eu estou bem psicologicamente para começar esse papo aqui? Por onde a gente pode ver, tá bem menos nervoso que eu, inclusive, mais à vontade. A gente tem que ficar, né? Porque afinal de contas a gente tem que dar uma descontraída, porque o assunto não é fácil. Então eu dizia no início, gente, e a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente vai falar de atitudes extremas, de atentados contra a própria vida, porque existe inclusive um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que dependendo da forma como esses fatos são propagados, são anunciados, são noticiados, isso pode até estimular pessoas que estejam numa fase complicada de adoecimento mental, né? Isso pode até influenciar e outros casos ocorrerem em função disso aí. Bom, a gente vai ter todo o cuidado do mundo. Psicóloga Elaine Pereira, como é que está funcionando a mente, em que estágio está do adoecimento na mente de uma pessoa que atenta contra a própria vida? Plácido, a tentativa de suicídio, ela é o ápice do adoecimento mental, né? A pessoa precisa estar em grande sofrimento psíquico, não é algo que acontece do dia para a noite. É um quadro que foi se agravando. Se a gente fizer comparação com um problema de saúde físico, o coração, quando ele tem um infarto, é porque as artérias estão entupidas, né? A pessoa, quando ela comete uma atitude dessa, ela já está cheia de sofrimento, de angústia, de um quadro todo que já vem se agravando ao longo do tempo, que não foi tratado. Agora, vem essa pergunta que eu tenho certeza que as pessoas devem estar dizendo, Plácido, engatilha essa aí. Não dá para o familiar, para o parceiro, para o irmão, para a mãe, para o pai, perceber quando uma pessoa ela começa a atingir, eu vou usar uma palavra minha aqui agora, sem o conhecimento profundo da coisa, atingir um estágio já preocupante? Tá, vamos lá. O que acontece? A gente costuma dizer que tem o jeito do fulano. Quando você vive num ambiente muito adoecido, você se acostuma com aquele fulano adoecido, né? Na nossa cultura existem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, o égua, que a gente fala muito, né? Numa casa onde existe um paciente adoecido que não está sendo tratado, a família acaba se acostumando. Tem até um ditado, né, que não há nada com que a gente não se acostume. Então é preciso esse trabalho de conscientização sobre a saúde mental, porque se essa família tiver informação, é possível perceber, é possível intervir, em alguns casos a gente pode até já
prever crises, medicando, né, com a ajuda do psiquiatra, interromper a crise ou amenizá-la. Agora vem aí, você fala em conscientização, em educação e esclarecimentos para fazer justamente com que essa pessoa, o irmão, o pai, o familiar perceba. E como é que pode haver esse esclarecimento? Como é que essa instrução ela pode vir? Como é que essa educação ela pode ser feita? Então, a gente tem contado muito com os meios de comunicação para estar falando cada vez mais sobre saúde mental, mas também os próprios profissionais de psicologia, eles podem estar agregando a família ao tratamento. É uma coisa que eu faço muito, Plácido, a pessoa pode ser maior de idade, independente e responsável pelo tratamento dela. Mas se a pessoa apresenta um quadro um pouco mais grave, seja de depressão, de ansiedade ou de algum outro transtorno psiquiátrico, eu sempre peço para estreitar um laço com algum familiar. Porque eu, como profissional da saúde, cuidando da saúde mental daquela pessoa, tenho um compromisso legal, moral e ético de comunicar àquela família caso aquela pessoa esteja correndo risco de atentar contra a própria vida. Pois é, você falou e deu a deixa agora. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre ansiedade, depressão, estabelecer aí parâmetros entre os dois, enfim, mas você falou atentar contra a própria vida. E os casos que têm chamado a atenção, afora aqueles que a gente não tem conhecimento, né, por questões múltiplas aí, enfim, por questões diversas. Por que é que um shopping da capital atrai pessoas, né, com adoecimento mental nesse estágio de atentar contra a própria vida? Por quê? Plácido, assim, não é um shopping em si, é um local que tem estrutura para que você execute isso. Né? Na nossa região, nós não temos muito prédio onde as pessoas tenham livre acesso para poder ter esse tipo de comportamento. Então, não é o local em si, né? O que a gente tem visto nesses aumentos de caso é um sintoma da sociedade. A sociedade está adoecida mentalmente, né? É muita ansiedade, enfim. Né? Não é a estrutura em si. Lá é um local que as pessoas podem ir livremente e aí acaba acontecendo. E aí os comentários, né? Porque principalmente, eu disse no início, minha gente, só prestando um esclarecimento aqui, você, por exemplo, você não consegue ver na chamada mídia tradicional, a grande mídia, noticiários, né, a respeito de fatos extremos como esses aí, em função daquilo que eu falei no início, na abertura, que existe um estudo, inclusive recomendação da Organização Mundial da Saúde, de que a grande imprensa saiba tratar e noticiar esses fatos, então ela prefere se eximir disso aí para justamente não causar outros conflitos aí, outras situações parecidas, né, com essas que a gente vê aí. Agora, como é, melhor dizendo, que a gente pode avaliar o fato de que algumas crenças religiosas, e você falou, isso não é o shopping em si, só que as pessoas acabam atribuindo, mas este local é, digamos, amaldiçoado. Então, vamos para frente do shopping, fazer orações. A oração, ela sempre é muito bem-vinda. Sim, comprovado cientificamente, inclusive. Né? Então, como é que você avalia o fato de que igrejas evangélicas, os católicos, enfim, qualquer crença que seja, vão para lá professar essa crença para tentar fazer com que o local, sei lá, se livre desse tipo de ocorrência? Como é que você vê isso aí? Plácido, eu sou uma mulher religiosa, então acho que manifestações religiosas que não agridem ninguém são sempre bem-vindas. Mas essas mesmas igrejas muitas vezes não acolhem os seus fiéis em adoecimento psiquiátrico. Né? Eu já acompanhei diversos casos onde os representantes religiosos orientaram a suspensão do medicamento. Né? Um hipertenso, você não diz para o hipertenso parar de tomar o seu medicamento. Por que uma pessoa com depressão, com ansiedade, tem que parar de tomar o medicamento? Porque se encontrar Deus, se aceitar Deus, a fé vai curar. São coisas que podem caminhar juntas. Né? Então, acho a intenção até válida de chamar a atenção para um sintoma de adoecimento da nossa sociedade, do coletivo, mas e na sua casa? Né? Essas igrejas que vão lá rezar, como é que elas cuidam disso? Como é que elas tratam os fiéis em sofrimento e adoecimento? Você sabe que, em razão desse período pandêmico, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse adoecimento mental, os adoecimentos da mente, em razão do período pandêmico, eu vi um exemplo de um cidadão em que ele conversava com alguém que negava a vacina naquela época, no período mais agudo. Aí a pessoa dizia, não, quem vai me curar é Deus. Ele disse, justamente, é por isso que ele está mandando a vacina. Sim, sim. Eu achei muito interessante. Ele Sim. até deu um exemplo assim. Você tem a sua casa. Sim, quem me deu foi Deus.
Tá, mas ele não jogou ela lá de cima para você. Pronto. Ele lhe deu meios para você suar, ganhar, né, honestamente e construir a sua Sim. casa. Então a mesma coisa você deve usar em relação à vacina. Claro que Deus vai nos ajudar, isso aí quem tem a crença, só que Ele está Sim. te dando os meios, e o meio nesse momento é justamente essa questão aí da vacina. Era só para exemplificar. Minha gente, a gente está num papo aqui com a psicóloga Elaine Pereira, e você que quer fazer parte, eu falava ainda há pouco da questão de compartilhamento, das inscrições. Sim. Você já se inscreveu nesse canal? Sim, sim, já Olha estou lá. inscrita. Então, minha gente, você quer fazer parte, você quer ser parceiro da gente, tá vendo esse? Olha aqui, aparecendo a marca da Produtora Reis, que é a nossa parceira aqui, nos cede o espaço, com a engenharia aí do Eliseu Pureza, que é o nosso gerente aqui, tá o nome do apresentador aqui embaixo, né? E o Bora Pra Cima. Se você quer anunciar conosco, se habilite. O Eliseu vai colocar um número aí pra gente, né, Eliseu? Na telinha, para as pessoas manterem o contato aí, para você fazer parte. Olha só, já pensou aparecendo aqui o anúncio das pessoas aqui? Não é bonito esse telão aqui? Vou anunciar, Plácido. Então bora! É baratinho. Oh. Vamos nessa. Quem cuida disso é o Eliseu, ele que é o gerente, né? Tudo por ele. Tá? Cachê, essas coisas, tudo é por ele. Ah, é? Esse rapaz bonito? Eliseu, juro desse Eliseu. Mas olha, Elaine, eu acho que tá bom na hora de a gente começar a falar e estabelecer parâmetros entre ansiedade e depressão. Você prefere começar por qual das duas? Fique à vontade. Ansiedade, vamos lá. O que é ansiedade? Plácido, ansiedade é quando a pessoa tá sempre na frente, né? Tem umas frases dessas prontas que é excesso de futuro, né? Tá aqui contigo, a gente tá aqui nesse bate-papo, eu já estaria pensando no que eu vou fazer depois, e os múltiplos desdobramentos. E aí ela pode se manifestar de inúmeras formas. Sudorese nas mãos, taquicardia, falta de ar, né? O tremer das pernas. Em alguns casos, inclusive, muitas idas ao banheiro. Por quê? A pessoa vai fazer xixi, ela não termina de fazer o xixi, ela interrompe. Né? E aí acaba indo. Eu tenho uma colega que eu até brinco com ela, digo, vê se dessa vez termina, porque ela vai muito ao banheiro quando ela tá nervosa. Aí ela vai muito ao banheiro, eu brinco, menina, senta lá e termina o que tu tá fazendo. Então são coisas que muitas vezes a gente não fica atento. Uma angústia, uma produção excessiva de suco gástrico. Qual é o problema um dos muitos problemas da ansiedade? Aumenta a produção de cortisol no organismo. E o cortisol é como se envenenasse o cérebro. E aí a pessoa vai tendo comprometimentos de atenção, de memória, concentração, diminui produtividade no trabalho, fica desatento no trânsito, e enfim, muitos outros. E o agravamento disso? O que pode gerar mais na frente, no estágio mais avançado? Tá, a pessoa pode ficar paralisada, ela não consegue mais produzir, ela não consegue trabalhar, né? Muitas vezes vem automutilação em alguns casos. Sim, sim. Então, a gente precisa observar quando a pessoa começa a viver em angústia. Quando a gente olha para alguém, muitas das vezes a gente consegue perceber se aquela pessoa está tranquila ou não. E aí, se a gente observa que a pessoa deixa de estar tranquila, é bom a gente oferecer uma ajuda, oferecer um ouvido, né? Tá orientando. Existem atendimentos psicológicos gratuitos na cidade, vários pontos. Então, isso é muito Aproveita e importante. fale logo aí. Você tem a noção assim de localização desses pontos aí, onde é que funciona? Sim. Bora aproveitar e a deixa para a gente recomendar para a população. Tá, tem na Universidade da Amazônia, ali na Alcindo Cacela, que é onde tem o curso de psicologia. Tem na FAMAS da municipalidade, em frente a uma academia que tem lá de grande porte, também tem atendimento. Na Universidade Federal do Pará também tem a clínica de psicologia. Na ESAMais também tem, né? Da ESAMais eu não tenho certeza com relação ao endereço. Mas nas universidades onde tem o curso de psicologia, tem atendimento gratuito para a população. E aí a depressão, né, já é o quê? Já é uma coisa que vai aqui, digamos assim, na descendente, claro, não menos maléfica, vamos dizer assim, mas já vai numa descendente. A depressão já é a perda de interesse por algumas coisas. Aprofunde mais sobre a depressão. Exatamente, Plácido. Depressão vem do latim, que significa descer com a energia vai baixando, né? A pessoa vai perdendo prazer. Não é que ela vai chorar litros ou que ela vai ficar se lamentando pelos cantos, ela vai perdendo prazer. Né? Quem gosta de jogar bola, vai parando de jogar bola. Quem gosta de namorar, vai ficando com uma preguiça de namorar. Né? Quem gosta de sair... Né? Aquilo que você está habituado a fazer, você perde murchando, interesse por aquilo. Vai murchando. E em casos mais graves, a pessoa negligencia, inclusive, a higiene pessoal. A pessoa deixa de tomar banho, deixa de se alimentar, entendeu?
Então, existem casos graves que a pessoa não sai da cama. E aí a família precisa intervir. Mas existem outras formas de manifestação da depressão, que a pessoa, sei lá, ela tenta fazer ali com que as pessoas não percebam? Existe isso também? Sim, sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que é uma coisa que as pessoas questionam muito. Mas olha, mas fulano vivia sorrindo. Sim, nós temos, por exemplo, né? Tem aí uns casos que são conhecidos, né, sobre isso. A pessoa investe muita energia para vender, porque quando você também demonstra o seu sofrimento, vem o julgamento, né, Plácido? A gente vive numa sociedade onde a gente é obrigada a estar bem o tempo todo. Né? A gente tem que estar sorrindo, tem que estar feliz, tem que estar bem arrumado. E aí a pessoa vende o que os outros querem e acaba mascarando. E aí é só na intimidade, quem está na intimidade que pode ter acesso. Aí já entra mais uma vez aquela questão de que quem vive perto, nestes casos principalmente, Sim. não vai se aperceber disso, não vai perceber que a Sim. pessoa está passando por aquele momento. E aí, se a pessoa faz um acompanhamento psicológico regular, o próprio profissional pode estar chamando um familiar. Né? Em casos mais graves, a gente intervém, chama o familiar. Já aconteceu o caso de eu condicionar, por exemplo, o tratamento, a presença do familiar e o atendimento com o psiquiatra. Cheguei e fui muito franca, ó, psicoterapia não vai resolver o seu caso sozinho. Eu não vou. Então, ou você me traz um familiar e vai ao psiquiatra, ou eu não lhe atendo mais. Porque eu não posso assumir essa responsabilidade. A vida do outro é muito preciosa. Eu não posso ter a responsabilidade de saber que o outro corre risco e não fazer nada. Tem que fazer como tem que fazer. Tem que fazer A como frase tem ela que não foi fazer. muito assim, com muita inspiração, mas eu acho que conseguiu dizer alguma coisa. Você tem que Sim. fazer tudo dentro daquilo que deve ser feito. Agora, você falou aí nessa questão do atendimento. Quanto tempo mais ou menos uma sessão, uma consulta ao psicólogo, ela demora? Tem um tempo estipulado para isso? Sim, sim. Isso varia, Plácido, de acordo com a realidade. Se for plano de saúde, cada plano faz a sua realidade. Mas o orientado é em torno de 45, 50 minutos. Nos consultórios particulares, geralmente é isso. E depois, o psicólogo, como é que ele fica? Depois de uma conversa com uma pessoa que estaria, estou colocando aqui no condicional, no estágio avançado já do adoecimento. Como é que fica depois? Como é que vem o chamado estresse depois? Qual é a consequência de uma conversa também? Primeiro, a preocupação pelo fato de estar lidando com um semelhante. Né? Sim, Então, sim. queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Plácido, é recomendado, né, inclusive, que nós, os psicólogos, façamos terapia também. Né, para que a gente não absorva a dor do outro e acabe não se envolvendo demais, não perca o olhar técnico. Né? Mas aí, muitas vezes, a gente cria estratégias, subterfúgios, para poder estar lidando quando tem um atendimento um pouco mais pesado. Entendeu? Tem um caso assim, ninguém vai citar nomes aqui, tem um caso assim que lhe chamou a atenção, que você poderia colocar para a gente. As pessoas, elas acompanham, Elaine, uma conversa como essa, elas querem exemplos para, de repente, se verem ali. Aconteceu algum caso que você ficou assim, disse, não, esse caso aqui foi um dos casos assim que mais me chamaram a atenção, que lhe deu, entre aspas, mais trabalho, enfim, você tem um exemplo de alguém, assim, não vamos citar nomes, evidentemente. Sim, Você sim. pode citar para a gente aí? Plácido, dependente químico. Dependente químico é um público que dá muito trabalho no sentido de você ter que fazer o processo de psicoeducação, de educar ele com relação ao próprio processo. Né? Eu sou declaradamente apaixonada por trabalhar com esse público. E houve um caso, inclusive, que depois eu parei de acompanhar a pessoa, porque eu acabei me afeiçoando à pessoa. Né? Não tem, a gente tem que também reconhecer os nossos limites. Né? E é muito desafiador você falar hoje para uma jovem que ela não pode sair, que ela não pode ir para festa, que é o recomendado em caso de dependência química. Ah, tem isso, é? Tem. Como é que isso funciona? O tratamento para dependente químico ele é norteado nos 12 passos do NA, do AA, que é mundial, né? É uma literatura mundial. E é recomendado lá um dos princípios, evitar hábitos, lugares e pessoas de ativa. E aí, como é que eu vou dizer para uma jovem que ela não pode ter vida social, se hoje a grande maioria esmagadora dos jovens fazem uso de bebida alcoólica, vão para balada? Até porque essa recuperação da dependência química, as estatísticas são terríveis, né, de recuperação. São. Seria assim na base de 1 para 10, né, a cada 10, seria mais ou menos nessa faixa aí, né? É mais ou menos por aí. E tem aquela questão que você falava ainda há pouco, uma pessoa adoecida mentalmente, enfim, todo adoecimento, ela acaba
levando quem vive com ela a Sim, adoecer também, né? Tem esse estágio da situação sim. também, né, Elaine? A família toda acaba adoecendo. No caso do dependente químico, a gente chama isso de codependência. São as pessoas que vivem em função de alguma forma daquele dependente, né? Que se ele tá bem, você tá bem. Se ele começa a ficar mal, você começa a ficar mal. E aí é como se fosse uma simbiose, né? Em outros casos, o adoecimento do paciente identificado, que é a pessoa que faz o tratamento, como a gente chama, ele acaba fazendo com que a família banalize. Porque você já está ali há muitos anos, né? Ah, fulano é assim mesmo nervosa, né? Não é ansiedade, ela é nervosa. E a gente tem que saber, tem que ter esse olhar mais refinado, por isso a importância dos seus convites, sempre que eu faço questão de aceitar, de estar trazendo esclarecimento para a população sobre a saúde mental. Porque ninguém tem obrigação de ter conhecimento de tudo. Mas se a gente tiver uma noção básica do adoecimento mental, a gente pode estar oferecendo ajuda e estar dando um direcionamento adequado. Eliseu Pureza, meu amigo, vamos aqui para o telão. Cadê o padre? Eu ia falar Fábio de Mello, mas não é. Padre Marcelo Rossi. Olha aqui, vamos falar do caso, por exemplo, para a gente ilustrar aqui como é que foi a situação do padre Marcelo Rossi. Ele já passou da fase mais complicada, né? Sim, sim, Como é que ele sim. está? Isso foi o quê? Há um ano atrás? Faz Não, mais, né? não, tem mais de acho que mais de 5 anos, Ah, é? Plácido. Pô, tô perdido no tempo então, né? Ixi, foi Mas um assim, como é que caso. foi o caso? O padre Marcelo Rossi teve um quadro de depressão seríssimo, sobre o qual ele fala abertamente, né? Inclusive Inclusive, para prestar esclarecimentos às pessoas. exatamente. E Como é que para foi o caso dele? e Como é que para foi? trazer a questão de que não é falta de Deus, não é falta de fé. Tá aí, ó. Entendeu? Tá aí. Muito trabalho, muita cobrança, né? Porque ele fez muito sucesso, né? Lá em meados dos anos 90, virada 90, 2000. Essa questão de a falta de Deus, que não é no caso dele, que ele é um religioso, vive dentro da igreja, é um padre, enfim. Talvez ele não tenha sabido utilizar os meios que Deus proporcionou a ele. Sim. Ele é um ser humano, ele pode ter Sim, errado também, sim, obviamente. sim. Sim, e aí? Aí ele. Aí ele, durante muito tempo, quis resistir ao tratamento, inclusive numa revista ele fala que ele pensou em atentar contra a própria vida. Né? Só que aí ele se rendeu ao tratamento e hoje ele diz medicamentoso, a terapia, e que Deus salvou ele, através dessas ferramentas. Olha, hoje, inclusive, ele aparece assim com uma Hoje ele complexão tá física com uma muito boa. complexão Né? física muito boa. Muito boa. Mas no caso mais grave, a gente tem aí Eliseu. No quadro mais grave, a gente tem a personificação de como a depressão pode deteriorar alguém. É esse caso que Não, você quer? não, não. O que É é? a primeira foto que eu te Qual mandei. foi? Tá, daqui a pouco então eu vou acabei. O que é? Vai desligar isso, só para eu ver aqui e mandar para ele. O quadro que ele tá bem emagrecido, né? Ah, é? É. Talvez eu Ele não tá tenha bem tido abatido, acesso. porque a gente fala sobre a baixa de energia. Ele nitidamente perdeu a vontade de comer. Não parece a mesma pessoa. Ele parece mais uma pessoa em situação de rua do que, de fato, um padre com toda a infraestrutura que ele tem, né? A gente sabe que tem toda uma infraestrutura por trás das igrejas. Ah, tá aqui, Eliseu. Tu estava procurando, né, Eliseu? Eu posso te mandar aqui agora, bora lá. Eu vou mandar agora que é uma outra situação, né, uma outra imagem dele antes dessa aí. O Eliseu estava até logo procurando aqui. Esse Eliseu não é fácil, meu irmão. Olha, a gente pode usar essa aqui de baixo, Eliseu. Olha aí, ó. Aí. É essa aí, né? Olha só. É esse momento agudo, esse aí? Esse é um quadro gravíssimo. Você vê que a pessoa tá até, né, com os ossos todos muito aparentes. Agora me diz, é comum você notar e as consequências virem na questão física mesmo? É comum que isso aconteça? Sim. Quando você está, né? Você Sim, tem sim. consequências físicas Físicas, também, né? físicas. As pessoas geralmente duvidam das consequências físicas. E aí eu sempre uso a questão da gravidez psicológica, popularmente conhecida, né? Que para mostrar o poder da mente sobre o nosso organismo. Uma mulher, quando ela tem um quadro de gravidez psicológica, o abdômen distende, ela fica com aquele barrigão de grávida, os seios crescem, produz leite. Só que quando você faz a ultrassom, não tem bebê. Entendeu? Então, quando eu vou explicar para as pessoas sobre o poder da mente, eu falo isso, gente, o corpo todo daquela mulher se modifica. Existe a produção de leite, existe a distensão do abdômen, tudo. Então, como é que você vai me dizer que o corpo não vai ter ligação? Tem sim. Não e o tem padre como ter desprendimento. Não tem, né? não tem. Olha só, essa aqui é a imagem que o Eliseu tá tentando colocar aqui pra gente. Está aí, estava bem magrinho mesmo. É, exatamente. Aí você vê um olhar quase que perdido, né? O pescoço muito fino, os ossos salientes,
Então é uma das coisas. Em depressão, geralmente a pessoa para de comer. Em ansiedade, a pessoa come muito. É uma coisa para a gente ficar atento. Depressão? A pessoa tende a parar de comer. Uhum. E ansiedade, a pessoa tende a comer muito. Entre outras coisas, outras atitudes coisas, que a gente tem que ficar atento. Como é que a comunidade, de uma forma geral, a gente falou assim na questão familiar, né, de educação, de esclarecimento, para que tome conhecimento e possa ajudar o seu ente, enfim. Como é que a comunidade, de uma forma geral, ela pode participar? Porque a gente, não sabe, a gente fica pisando em ovos, né, na verdade, quando você vê uma pessoa com um problema. Você até pode reconhecer aquele problema, mas e aí? Você vai agir como? Você não sendo um familiar, por exemplo, daquela pessoa, sendo um vizinho, um amigo, no grupo de amigos. Então, tá orientando a buscar ajuda, Plácido, né? Tá procurando, às vezes, um texto de referência para estar ajudando, tá indicando serviços, esses públicos que eu lhe falei, porque muitas vezes as pessoas ficam presas na questão financeira, né? E é dessa forma que a gente pode estar ajudando, oferecendo para ouvir, porque não basta a gente só apontar, né? A gente precisa também estender a mão, fazer um acolhimento. Olha, ficou ótima essa. Perfeito. Eliseu não é fácil, tá aí. Eliseu é maravilhoso. Tá aí, ó, lado esquerdo, momento complicado, aqui da direita, aqui no vídeo, o padre Marcelo Rossi. Agora já tá o quê? Tá com 60 mais? Você sabe? Eu acho que ele tá com mais de 60, né? 60 e uns trocados. Ele, inclusive, é um cara ligado ao esporte, futebol, é corintiano, declarado, se eu não me engano, não tô falando bobagem. Já se explica mas, algumas coisas, né? O torcedor do Corinthians já se explica. Olha. Olha aqui, essa tá ótima. Essa tá... Olha o braço dele, Plácido. Está bombado, né? Agora ele está assim. Agora ele está assim, que bom. Tem um outro caso aqui, já a gente vai falar sobre os linchamentos nas redes, porque as pessoas começam a tecer comentários, gente, pelo amor de Deus, a gente não conhece a vida de ninguém, os meandros, sabe, a intimidade das pessoas para estar fazendo julgamentos. Aí tem um caso que foi lá em Santarém, Eliseu, tem uma moça lá que ela se descontrolou, né, com adoecimento mental, a gente não tem assim desdobramentos, né, do que aconteceu, mas a gente pode falar um pouco também para exemplificar que aconteceu na Orla de Santarém. Esta cidadã aí, que ela pega uma imagem, né, Elaine? Sim. Ela pegou uma imagem. Ela furtou a imagem da igreja, a imagem do senhor morto da igreja, e aí ficou batendo na imagem e depois jogou ela no rio. O que chama muita atenção nesse caso, né, é a forma como ela foi abordada. Ela foi contida pela polícia, como a gente vê na imagem, os policiais estão ali. Lá estão à distância ali. Sim. Depois que ela joga o senhor morto, eles vão para cima dela com spray de pimenta e bala de borracha. Né? É muito complicado porque essa não é a forma certa de se abordar. Ela estava com uma arma branca, ela estava com uma faca, né? E a gente fala também de uma classe, que é a classe dos policiais, que é uma classe que também sofre de muito adoecimento, né? Plácido, é muita pressão, eu digo, né? Muita desgraça. Remuneração que não é aquilo que se espera. Não é aquela coisa... Remuneração, estou falando, é o larjando o final do mês, olha. É os olerites do policial, estão bem abaixo daquilo que a gente... Exatamente. Vocês estão ouvindo falar nesse termo aí, os olerites? Não, esse não. É o contra-cheque. Ah, é um americano que criou o contra-cheque, é o olerite, então alguém usa assim. Mas, enfim, não são preparados e não tem como ser. Porque, vamos lá, a gente chama a polícia quando, Plácido? Quando dá ruim. Então, é um povo que está trabalhando o tempo todo com coisa ruim. Numa situação dessa, acaba não tendo manejo, traquejo social. Porque é possível você conseguir, né, se você tiver um bom traquejo, contornar uma pessoa em surto psicótico. Será que as forças policiais, elas colocam à disposição dessas pessoas aí, dos policiais que vão para a rua lidar com todo tipo de situação, será que elas colocam à disposição a forma, não a correta, não sei se existe fórmula para isso, mas a forma mais adequada de se cuidar de problemas como esse? Porque esse aqui, qual foi o outro caso que te veio à mente? Aquele lá de Sergipe. Sim. Entendeu? Existe, né, o serviço de psicologia. Em todas as fardas existe o serviço de psicologia. Mas aí a gente fala de uma cultura institucional, né, Plácido? Como é visto o profissional que vai procurar esse serviço? Né? E aí o ideal seria chamar alguém da área mesmo para estar fazendo essa troca contigo. Mas é super válido, super válido. Sabe, porque teve aquele caso lá de Sergipe que causou, tem até uma campanha aí nas redes sociais pelo Genivaldo, né, porque o cara acabou morrendo, e aquela atitude lá, até hoje as pessoas não conseguem compreender
por que é que o cidadão foi tratado daquela forma lá. Talvez tenha alguma outra situação ali que a filmagem não registrou, mas mesmo assim, em sã consciência, você não consegue conceber que o cidadão tenha sido tratado daquela forma pela Polícia Federal, que é ali entre as forças, né? É tido ali como uma Tem força. um destaque. Tem destaque, gostei da palavra, é a palavra mais adequada, tem um destaque. E aí, de repente, você se vê, né? Ou você vê a Polícia Federal agindo daquela forma, para quem não sabe, procure aí nas redes sociais. Tem um Sentimento rapaz de de nome insegurança Genival. que fica, né? E interessante a apreensão, a inquietude das pessoas ali sem poder fazer nada, porque dizem os relatos que foram ameaçadas se fossem tentar fazer alguma coisa. Quem é que vai fazer alguma coisa contra um policial federal, um policial, né? Eles estavam ali armados, agindo com truculência. Genivaldo era paciente psiquiátrico. Pelas imagens que eu vi nas internets, que circularam pelos meios de comunicação, pela mídia toda, eu não vi ele em surto. Né? Ele foi parado, ele desce direitinho para botar a mão na cabeça, ele bota a mão na cabeça, então não justificaria, mesmo que não justificaria, entendeu? Então não é só também apontar o erro, mas é dizer, olha, a nossa polícia como um todo, inclusive a de destaque, sofre de um adoecimento. Quem tinha preparo antes para agir em caso de surto eram os bombeiros, eles que têm esse preparo, só que hoje a gente não pode mais estar chamando. Ah, tem isso, é? Tem, porque se chama o bombeiro, tem que ser configurado um caso de uma determinada forma. A polícia só pode intervir se for de outra forma, né? Então, tem toda uma burocracia que dificulta o processo. Poxa vida, eu nem sabia disso aí. É bom trazendo você para falar um pouco disso aí, porque olha só, antigamente eu até lembro de casos de pessoas próximas à minha família que se chamava realmente o Corpo de Bombeiros. Hoje, então, não é bem assim a coisa. Hoje não é bem assim. Tem toda uma questão burocrática que se não pode configurar invasão. Entendeu? Porque aquele paciente do surto, quando ele sai do surto, se ele estiver chateado com a família dele, ele pode entrar na justiça. Né? E aí, muitos desdobramentos, desculpa. Não, tranquilo. Assim, o adoecimento mental, é pergunta de leigo, né? Adoecimento mental. Ele, como a gente diz no popular, ele já vem com a pessoa, existe uma predisposição, a pessoa ela pode adquirir isso aí, enfim, ao longo da vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque essa entrevista está muito boa. Então as pessoas elas devem estar... Plácido, pergunta isso, pelo amor de Deus. Eu estou lhe fazendo a pergunta. Ok. Excelente pergunta, Plácido. Gente, o transtorno psiquiátrico, de modo geral, como é que acontece? A pessoa vem com predisposição genética. A gente não herda dos nossos pais só a cor do cabelo, o tipo, o tom de pele. A gente herda também predisposição a algumas patologias. Né? Não tem, às vezes, umas famílias que muita gente morre com câncer? Né? E aí vem também a predisposição genética para a doença mental. Não necessariamente um esquizofrênico vai ser pai de outro esquizofrênico, tá? Não há um estreitamento com relação ao CID. Tá? Mas há um desequilíbrio mental, sim. Vem com predisposição. E aí, qual é a questão? Se você vem com uma genética já, seja do pai, seja da mãe, você, em tese, vai viver naquela casa onde aquela pessoa adoecida vive. E se a pessoa não tem tratamento, você vai criar o cenário propício. Porque, veja bem, se eu sou portadora de uma doença psiquiátrica, não faço tratamento, eu tenho um filho, meu filho vai presenciar minhas crises. E aí vai ser um ambiente não saudável para o meu filho. E aí, além da predisposição genética, fator ambiental vai manifestar o adoecimento. Em alguns casos, pode não ter o histórico do adoecimento mental na família, mas tem o uso de substância. Né? A pessoa não tem predisposição genética, o que é muito raro. A pessoa não tem uma predisposição genética e aí faz uso de droga precocemente ou excessivamente e acaba manifestando. Você sabia, Plácido, que o número é tão baixo comparado com o que a gente vê que essa garotada faz que chega a ser assustador? Um jovem com até 15 anos, se ele experimentar maconha 5 vezes, gente, 5 vezes antes de completar 15 anos, ele aumenta em 75% a chance de manifestar um quadro de esquizofrenia. Sem predisposição genética. Imagina como. Você sabe que, às vezes, eu já acompanhei casos assim de que a pessoa está perambulando na rua e você percebe que aquela pessoa é de meia idade, tipo 40 anos, e alguém diz assim, droga.
Você já deve ter ouvido muito, você lida com isso. Mas na rua, estou falando situação de rua, assim. Sim, sim. É que a gente olha, isso é droga. Porque alguém conhece. Alguém fala, inclusive, com Sim, segurança, porque sim. até conhece aquela pessoa. Só isso aí é fruto o adoecimento é fruto do uso de droga ilícita, enfim, aquela coisa toda ali. Qual é a doença? Não sei se você vai poder também me responder isso, até que pode ser psicóloga, conhece muito. Qual é a doença no mais alto grau, assim, dessas doenças psiquiátricas? Qual é a que é mais nociva, vamos dizer? Não sei se eu usei o termo certo, mas enfim. Qual seria a Plácido. esquizofrenia? Como é que é? Explique pra gente um Plácido, pouquinho isso acho que aqui. fica difícil a gente classificar uma como mais nociva, porque os episódios que a gente vem vivenciando no centro da cidade não são de pessoas com quadro de esquizofrenia, na sua grande maioria, né? Então, cada uma é totalmente nociva na sua peculiaridade. São doenças crônicas e progressivas. Transtorno psiquiátrico é doença crônica e progressiva. Se eu manifestei um quadro psiquiátrico mais de uma vez, a partir dali já é uma doença crônica. Se eu faço um quadro depressivo na adolescência e outro na idade adulta, o segundo episódio, a partir dali, consagrou-se que é um quadro crônico. Não quer dizer que eu vou viver eternamente depressiva. Quer dizer que eu preciso ficar vigilante para sempre com relação ao meu rebaixamento de humor. Quais são os números, as estatísticas em relação à recuperação desses quadros de doenças, de adoecimento mental? Depressão, ansiedade, você tem esses números? Você pode dizer para a gente? Plácido, dos números eu vou ficar te devendo, mas isso Assim, varia. mas vamos estabelecer então outro parâmetro. Assim. Como é que é? Sem números exatamente, mas de que forma a quantidade de casos de recuperação, ela é animadora, essa Sim, quantidade? sim, é animadora principalmente porque as pessoas que se recuperam, elas acabam propagando os benefícios do tratamento, que é possível sair dessa realidade. Eu atendi uma vez uma moça que era super resistente, não queria tererê tarará, e ela diz assim para mim: Elane, depois do que aconteceu na minha vida, eu saio falando de terapia para todo mundo, né? Eu até brinco com ela, eu disse: qualquer dia eu vou te pintar com spray dourado e te botar aqui de troféu. Então os números são animadores, só que para isso é preciso adesão ao tratamento, porque muitas vezes, Plácido, a pessoa começa a melhorar, a família começa a atrapalhar. É aquela velha frase do Plácido, sabe? Aquelas frases que com muita inspiração a pessoa tem que querer, né? Tem que querer, né? Tem que querer. Aí nessa hora o querer tem a ver com o poder também, né? Sim. Tá vendo que as frases aqui elas estão, né, fluindo. Sim. A gente descontrai aqui porque o assunto é tão pesado que a gente um pouco descontrai aqui para tentar ajudar as pessoas, né? Esse nosso podcast de hoje ele foi pensado em função daquilo que a gente já falou, desses casos extremos acontecidos, e aí a gente está trazendo aqui a psicóloga Elane Pereira para isso. Vamos falar. Ainda tem uma questão sobre essa recuperação. Quanto tempo, em média, a pessoa leva, assim, dependendo se o tratamento for com afinco mesmo, a questão do querer, do paciente querer, né? E se o trabalho for bem feito, assim, como é que a gente 6 meses. pode... 6 meses, um quadro de ansiedade, né? Se a pessoa se compromete com um alimento, porque tem alimentos, inclusive, que fazem mal, né? Para o ansioso, para o depressivo. Então, se a pessoa se compromete em fazer, e pode, né? Fazer uma alimentação adequada, tomar medicação, prática de atividade física regular para a produção natural de endorfina e dopamina. É muito importante, né? Então vamos lá, quais são os alimentos aí que não são recomendados e os recomendados? Os recomendados fica mais fácil, né? Leite, abacate, banana, vitamina C de um modo geral, chocolate 70%, a partir de 70%, depois de 70%. São os recomendados. São os recomendados, que ajudam aí a estar melhorando o humor da pessoa. Agora cita um, assim, que é para o pessoal. Não, mas peraí lá, eu tenho que saber pelo menos um dos não recomendados, um que pode realmente ser nocivo. Café, gente, café nocivo, principalmente para os ansiosos. O cafezinho chamado, é um cafezinho. Cafezinho. Porque tem um café da manhã, desculpa se eu tô, não é isso. Sim. Tem um café da manhã e tem um famoso cafezinho, aquele que a garrafa fica aqui, né? Aí você tá aqui no local de trabalho, por exemplo, tá em casa e de vez em quando, né? Café é perigosíssimo. Estimulantes de um modo geral. O café ele pode causar até a questão da insônia, né? À noite você pode ter problemas com a insônia. Sim. Né? Tu sabias que, de acordo com o Código Internacional de Doença, o café equivale-se às outras substâncias quando causa dependência? Que causa dependência?
Tem esse estudo aí, então, né? Tem, café causa dependência tal qual outras substâncias ilícitas. Tá aí, as pessoas que gostam de cafezinho, é só diminuir, né? Só Se você diminuir. gosta, diminui, né? Tudo em excesso, gente, faz mal. Açúcar, sal, café, enfim, tudo em excesso faz mal. Cafezinho, a gente ouvia muito falar a respeito do cafezinho, que é tão. Outro dia aí foi comemorado o Dia Nacional do Café, até vi na grande mídia uma matéria sobre o Sim. café, mas é tão bom, cheirinho tão bom, sabe? E aí acaba sendo em excesso, como disse Sim. a Elane Pereira, em excesso acaba fazendo mal, como tudo Como na tudo, vida, como tudo. né? A Exatamente. água demais mata a planta, não tem essa também? As frases Sim, estão. sim, sim, Hein? sim. As frases estão vindo aqui. Elaine, sobre essa questão da manifestação do povo nas redes sociais a partir de acontecimentos, casos como, né, de atentado à própria vida, e as pessoas comentam, mas isso aí. Primeiro aquela ali, os religiosos mais fanáticos, digamos, falta de Deus, tudo bem, pode ser, obviamente, a gente com Deus do lado fica bem melhor, né? Sim, Agora, as pessoas começam a fazer o famoso linchamento, porque começam a falar lixamento. coisas que não sabem. Por que as pessoas agem dessa forma? Plácido, a gente está numa sociedade muito adoecida, né? E é muito fácil apontar os erros dos outros em vez de eu olhar para o meu. Apontar o comportamento do outro é uma forma de eu não me olhar, entendeu? Ser juiz da vida alheia. Eu digo que quando a psicologia, na verdade, costuma dizer, quando eu falo do outro, eu estou falando mais de mim. Porque eu Como estou assim? revelando para o mundo o que eu, por onde eu enxergo as coisas. A partir da manifestação, lá, e está Entendeu? lá escrito. Hein? E aí esse é o grande problema da internet. Quando não tínhamos a internet no jeito que temos, nos moldes que temos hoje, era a palavra, a gente falava e pronto, se perdia. Agora não, tá Fica tudo, lá. fica lá, Fica lá. registrado. E Né? os algoritmos juntam, né, essas pessoas. Você não acha que tem pessoa que entra lá só para causar a treta mesmo? Sim. Também, né? E tem gente que se diverte com isso. Por mais bizarro que possa parecer, tem gente que se diverte. Já me veio mais uma frase aqui à mente, mas eu não vou falar aqui. Né? Eu já falei muitas frases aqui. Então as pessoas, elas sentem essa necessidade aí de se manifestar. Eu queria que você falasse assim um pouco mais sobre essa questão de a pessoa estar colocando ali o que ela é, na verdade, né? Isso seria um desabafo? Não configura um desabafo. Acho que a pessoa não tem nem noção de que ela está se expondo, né? Porque a gente já vê que é uma pessoa que gosta de opinar sem ter domínio da causa, né? Uma pessoa crítica excessivamente, uma pessoa com o quê de disponibilidade de tempo acentuada para você estar ali falando da vida do outro, né? E revela essa questão de enxergar ou idealizar o pior lado das situações, que é muito fácil, né? E hoje já vem a questão política também. Estou até aqui nessa câmera fechada, porque hoje nós estamos com uma polarização aí que eu vou te contar. Nós estamos gravando esse podcast aqui. Nós estamos entrando, quando ele for pro ar, já será quinta-feira, que dia é de junho, Eliseu? Dia 2, dia 3. Dia 3, 2 ou 3? Dia 3. 3, pronto. Dia 3 de junho. Aí, se a gente for contar os meses até o período da eleição, a gente vai ver muita treta também motivada por questões políticas. Porque fulano votou em fulano, ele age dessa forma. Sim. Fulano agiu dessa forma porque votou em fulano. Hoje nós temos aqui, com todo respeito às outras situações políticas, mas nós temos dois caminhos hoje que estão nos levando a muitas disputas, coisas desnecessárias, no meu ponto de vista. Não sou dono da verdade, é apenas uma opinião, mas que elas vão crescer muito mais. Então tem isso, né? Hoje as pessoas, alguns, e alguns que são muitos, são milhões, adotaram a questão da idolatria política, né? Como é que a psicologia vê isso? Plácido, a gente tem visto um movimento de fanatismo, né? E fanatismo, em nenhuma perspectiva, ele é saudável. Porque você faz você se vincula a uma ideia, a uma pessoa e perde os parâmetros, o senso crítico. A pessoa está sempre certa. Está sempre certa. Qualquer atitude que a pessoa... Olha, e no caso que a gente está falando aqui, serve para os dois lados, tá? Sim. Sim. A pessoa está sempre certa. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? A pessoa está sempre certa, né? Sempre certa. E aí não tem diálogo. Com uma pessoa com um comportamento fanático, não tem diálogo. Porque ela não está aberta, ela fica com a escuta prejudicada, se considera a dona da razão, tem o pensamento dicotômico, se não é do jeito que aquele ideal diz, não é de jeito nenhum, tá tudo errado, tá tudo perdido.
né, com uma visão bem cartesiana de certo e errado. E o mundo não é mais assim hoje, né? Eu acho que hoje a gente tem que se abrir a discussões no melhor sentido da palavra, hein? A Sim. discussão ela é altamente salutar, desde que você, poxa, mas é tão difícil compreender, desde que você respeita a opinião das pessoas, discuta, eu posso até dizer, não, Elaine, pera lá. É claro que eu não vou dizer aqui para a Elaine, porque eu não entendo de psicologia, mas se tivesse alguma coisa que é ao meu alcance, naturalmente, se fosse necessário, eu iria rebater e ela ia aceitar e colocar de volta Sim, a sim. réplica, ou a tréplica, enfim, a gente já está falando também em política, tem muito isso em debate Sim, político, sim, né? é A debate política, réplica né? e a tréplica, né? É. Aliás, tem pessoas que não são muito chegadas a debate, né? Inclusive políticos, mas o debate ele é sempre muito bom para Salutar. você procurar meios de você até se conduzir para a sua própria vida, né? Exatamente. E aí, se a pessoa não consegue dialogar, né, consegue fazer o quê? Como é que fica? Então, a gente também tem que reconhecer, às vezes, o nosso próprio limite. Muito comum, Plácido, em briga de casal. Né? Que você falou aí do político que não é muito bom de debate. Aí me lembra de, às vezes, quando você está no relacionamento, o negócio dá ruim, desentende. Hum. Se você perde a sua capacidade de dialogar, se recolha. Se recolha, espere os ânimos acalmarem e depois você retoma. Entende? É uma questão de abrir mão em determinadas situações Sim. em nome da sequência do seu relacionamento. As pessoas se gostam, mas brigam, né? Exatamente. É normal o casal brigar. Né? Essa experiência eu vivi, inclusive, né? De perder a capacidade, se recolhe, espera os ânimos se acalmarem, depois você retoma a conversa como uma pessoa adulta, educada, Quanto tempo civilizada. depois? Aí vai da pessoa, né? Que tem gente que é muito rancorosa, fica ali ruminando aquela raiva, e aí pega esse ato e vai se preparar, vai se munir. Né? E vem com uma lista de reclamações piores. Não, é com a proposta disso. A gente se gosta, houve um desentendimento e a gente tem que se entender. Tem uma atitude que ela é boa de reconciliação, né? À noite, né? Procurar o carinho, enfim, é Sim, uma boa é uma forma boa de estratégia. reconciliar. Aí depois a mente no outro dia ela tá tranquila, todo mundo Mas amanhece assobiando. diálogo, Plácido, que isso não garante casamento. Viu? Ela depois no outro dia todo mundo assobiando. A pele é uma beleza. Entendeu? A gente está no momento de descontração aqui. É sempre o bate-papo, sabe? É sempre o entendimento. Pessoas inteligentes se entendem dessa forma aí. Fato. O que foi que veio à minha mente ainda há pouco? A bipolaridade. Sim, Como é sim. que ela ocorre em... Plácido, a bipolaridade é um transtorno psiquiátrico onde a pessoa tem o quadro de hipomania e de depressão. Muita energia, né, que pode ser dividida em 2 níveis. A pessoa vai ficando com muita disposição, muito elétrico. Já sabe casos de andarilhos que não são costumeiramente, não vivem em situação de rua e não são andarilhos oficiais, mas pessoas desaparecidas que são encontradas a municípios de distância, né, andando. Muitas vezes é um quadro de mania que a pessoa fez e saiu. Caminhando por aí. Tem muita energia, muito E não gasto. retorna mais para o local de origem, não? Não, é quando passa, Quando passa. O surto, geralmente, né, a família fica procurando, fazendo campanha e tudo. Isso acontece várias vezes? Pode Sim. ocorrer? O quadro pode ocorrer várias vezes. O quadro pode ocorrer. É muito comum, inclusive, confundirem bipolaridade com ciclotimia, que também tem essa questão A dessa ciclotimia oscilação. seria exatamente... Outra doença psiquiátrica, onde a pessoa faz esse polo, só que é de ciclos em ciclos. Por exemplo, eu tenho um caso que eu acompanho, que todo outubro a pessoa começa a ter um aumento de energia. Fazer um quadro de ficar mais agitado, entendeu? Então são períodos, é isso? São períodos. São tipo ciclos, né? Ciclos, são ciclos. Aí esse período começa Não tem em como outubro. prevenir isso aí? Tem, porque a gente já sabe, depois de um acompanhamento regular, né, fazendo o tratamento direitinho, a gente já... Medicamento. A gente já se prepara. E aí qualquer alteração, a pessoa já vem num processo de psicoeducação muito grande, qualquer alteração, a gente, bora lá no psiquiatra, porque você está subindo muito. Né? E começa as festas de final de ano, é uma pessoa muito religiosa, tem o círio, né? E aí a pessoa fica meio eufórica. Tem tudo isso, é interessante. Tem tudo isso. O termo hoje usado é gatilho, né? Tem os gatilhos. Gatilho, os jovens gostam muito de falar. Essa questão do gatilho? É um fato, um acontecimento, uma expectativa... que te remete a um sofrimento. Né? Tal coisa serviu de gatilho para mim. E aí acaba puxando.
Isso aí também você pode, o psicólogo, ele vem, vai Sim, em cima. porque esse gatilho, o que serve de gatilho para ti, tá preso em alguma coisa. Na psicologia tem outro dito popular, Plácido, doeu, toma que é teu. Se algo te incomodou, tu tem que ver por que aquilo te incomodou, porque é um problema teu. Né? Então, se eu tenho um gatilho, esse gatilho está preso em algum canto. E aí, através do investimento de pensamentos disfuncionais, crenças centrais, a gente vai descobrir aonde esse gatilho está ancorado e aí a gente trata lá. O psicólogo, ele tem problemas psicológicos? E como, Plácido? E como? É, hein? Você conhece muitos casos? Tem. Números? Não tenho números. Tem estudos sobre isso? Tem estudos, né? Inclusive é uma coisa que a gente recomenda muito. Existe muita resistência por parte dos profissionais de psicologia em fazer terapia. Né? Aí a desculpa geralmente, mas é porque aqui todo mundo se conhece. Gente, tem a terapia online hoje, né, que possibilita isso. E no último ano de faculdade também a gente cobra muito que os alunos façam terapia para saber como é estar nesse lado do sofá. Né? Saber estar no sofá da vulnerabilidade, de estar se expondo. Porque as pessoas romantizam a terapia. Eu faço terapia, é bacana. Gente, é sofrido. Né? Porque você vai olhar para as suas vulnerabilidades. Você vai pegar as desgraças da sua vida, os fatos ruins, e você vai ver qual é a sua responsabilidade sobre aquilo. E isso dói muito. Mas é só através do conhecimento que a gente se liberta. Que aí eu não repito os erros e rompo padrões. A pessoa, ela pode procurar um psicólogo, mesmo ela fazendo assim uma análise dela, não estando numa situação complicada, vamos dizer, ela pode bater um papo com o psicólogo, marcar, não estou querendo fazer comercial aqui não. Mas ela pode, porque eu não sei se foi de você que eu ouvi uma vez, daqueles nossos contatos para suas matérias rodarem no meu programa de rádio, mas não sei se foi você que me disse, as pessoas às vezes só procuram um psicólogo quando estão assim no estágio já um pouco avançado, de um adoecimento. Mais avançado. Por quê, Plácido? Ainda vivemos hoje o preconceito de psicólogo é coisa de louco, mas não, gente, psicólogo é coisa de quem quer viver bem, de quem tem um problema e quer resolver. Né? Quem é que não tem um problema? Psicólogo é coisa de quem tem um problema e quer resolver. É um processo de autoconhecimento e psicoeducação, para que você possa estar, né, conseguindo se melhorar, quebrar padrões de comportamentos adoecidos. Eu falo muito dos casos de pessoas assim, eu só namoro gente ciumenta. O que acontece? Que todo mundo que eu me meto é ciumento. Aí eu digo, se a gente olhar e investigar bem, o problema está no processo de recrutamento e seleção do parceiro. A pessoa que está interessada, a pessoa que gosta daquele caos que a infidelidade traz. Né? Não é o outro só que é o problema. Às vezes é quem está escolhendo o outro que tem um problema. E aí a gente descobre essas coisas em terapia. Ô, entrevista boa essa aqui do Bora Pra Cima Podcast. Minha gente, aqui na fechadinha aqui, Eliseu, olha, se você quiser conteúdos tão bons quanto este, que nós estamos evidenciando aqui, se inscreva no canal, se torne dono desse canal, que aí você vai poder comentar no canal tranquilamente, sugerir entrevistados. A Elaine Pereira, psicóloga, já vai deixar sugestões para a gente de próximos entrevistados. Mentira, que ela nem falou nada, eu que já estou botando a responsabilidade nela. Mas você pode, sabe, comentar, olha, Plácido, leva fulano de tal aí para bater um papo, descontraído também, apesar do assunto ser pesado, por isso que a gente está dando umas gargalhadas aqui. Não quer dizer que tu vai no psicólogo e vai ficar lá também olhando para ela ralhando, como você diz. A gente ri muito, tem que rir, porque aí a descontração, sim, ela te ajuda a arejar a mente. Já por minha conta isso aí, entendeu? Mas enfim, se você quer, se inscreva no canal, vamos lá, minha gente. Se inscreva, comente, compartilhe. Você quer ser parceiro comercial aqui do canal também? Estamos à disposição aqui. O Eliseu vai já colocar aí, mais uma vez, um número para você entrar em contato e se chegar com a gente aqui nesse podcast que a gente faz para você. Você só precisa se tornar de uma vez por todas dono desse podcast aqui. Elaine, você falando ainda há pouco em infidelidade, aí me remeteu à questão de relacionamentos tóxicos, né? Você recebe muito em função disso também? Recebe muita consulta? Sim, muito relacionamento abusivo, né? E aí é muito fácil fazer o julgamento, o linchamento do abusador ou da abusadora. Mas a pessoa que se envolve tem um histórico de relacionamentos abusivos, ela tem o que a gente chama de perfil para abusada. Entende? Se a pessoa olha para a trajetória amorosa dela e muda os parceiros, mas ela continua sofrendo abuso. Você quer dizer abuso, que ela se submete?
Não é que ela se submeta. A organização que ela faz, de como ela vê a vida, de como ela escolhe o parceiro, já é dessa forma. Já é para alguém que tome ali a frente de alguma forma, entendeu? Ela não consegue se colocar. E aí a pessoa precisa descobrir isso, porque eu posso trocar de parceiro várias vezes, se eu continuar errando no processo de recrutamento e seleção, né, eu vou continuar encontrando abusadores. Aí tem muitos casos assim, então, Muitos com esse casos, perfil que você está falando. Muitos casos com esse perfil. Né? Um caso clássico agora de relacionamento muito, mas muito adoecido é o do Johnny Depp. Né? Do grande ator Johnny Depp, né? Sim, inclusive tem psicólogas maravilhosas lá que fazem a avaliação, né, da moça, da ex-mulher dele, e com contribuições interessantíssimas. Como é que foi assim o caso dele? Ela acusou ele de violência doméstica, entre outras coisas, mas eu te confesso que eu não acompanhei a íntegra, tá? Mas eu sei que em um dado momento... Em linhas gerais é isso aí que tu vai falar. Ela tirou um pedaço do dedo dele numa briga deles, né? Ele tem um histórico de envolvimento com drogas. Ela faz o que na psicologia a gente chama de espelhamento. Hoje eu te vejo assim com essa blusa listrada. Amanhã eu venho com uma blusa igual, um boné e uma calça jeans. Rapaz, eu conheço um caso assim. É espelhamento. De uma pessoa que comentou comigo, rapaz, tem uma pessoa me seguindo nas redes sociais que de vez em quando eu vejo ela usando uma coisa que já me viu usando. Cuidado, avisa aí o amigo para ele tomar cuidado. Tá? É uma amiga, na verdade. É uma amiga. O problema não é ser portador de doença psiquiátrica, o problema é não procurar tratamento. Esse é o grande problema. Né? Para toda patologia existe uma forma de tratamento. Se para pressão alta tem, para diabetes tem, para transtorno psiquiátrico também tem. Para descontrair mais uma vez, o perigo é querer a metade da laranja do outro também. Exatamente. Porque pode ter esses casos também, né? Sim, sim. E aí já... Nessa questão do espelhamento aí. Sim, você fica querendo a laranja de alguém já, né? A laranja inteira, né? Nem só a metade da laranja. É complicado. Elaine, aí, sempre que vem uma pessoa aqui, uma mulher aqui, eu sempre procuro tocar nesse assunto aí sobre o posicionamento da mulher na sociedade de hoje. Muita gente chega lá, pacientes seus chegam reclamando, enfim, tem a questão do relacionamento tóxico, mas tem outras situações que envolvem a questão feminina também na sociedade de hoje, né? Direitos iguais no local de trabalho, outras situações. Eu sempre digo isso aqui, isso ficou marcado na minha mente. Eu conversei sobre isso com a cantora, com a Ellen Patrícia, toquei nesse assunto, falei com a Priscila Amaral da TV Record também sobre isso, que a mulher no local de trabalho, ela na função de chefe, em relação aos homens, ela ganha 25%, né, nos olerites, aquele termo que eu usei ainda há pouco, 25% a menos que o homem na mesma condição. Quando é que isso pode mudar? Na avaliação psicológica, assim, já está atrasado. Já está atrasado, já faz tempo que isso está atrasado, né? Que deveria mudar. E aí, nesse caso, Plácido, eu sempre digo, você faz essa conta aí para a mulher branca, para a mulher negra, essa conta é ainda pior. Entendeu? Essa conta é ainda pior. Plácido, a gente tem visto as mulheres adoecidas de ter que batalhar, sabe? A gente tem que ser muito boa para a gente Chamada mãe solo também? A mãe solo. A gente tem que ser muito boa para conseguir um destaque profissional, né? Senão você fica ali com... Eu diria até que às vezes tem que ser extraordinariamente boa. E aí tem que ter cuidado como fala, como senta, como isso, porque é muito fácil ridicularizar uma mulher, né? É muito fácil você diminuir uma pessoa que falta ao trabalho porque foi levar o filho ao médico. Porque o homem não faz isso. Meu querido, eu sinto lhe informar, mas é a sociedade que está adoecida, porque o filho também é de alguém, né? Essa mulher não fez sozinha esse filho. Entendeu? Quando você traz a questão da mãe solo, esse termo mãe solo é uma grande conquista para o movimento das mulheres. Por quê? Mãe solteira. Solteiro não é classificação para mãe. Solteiro é estado civil. Né? E mãe é um papel que se assume para a vida toda. Aquele negócio também é pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo. Gente, não. Isso nada mais é do que uma sobrecarga em cima da mulher. Porque, Plácido, a gente só pode ser um. Como é que uma mãe vai fazer a função do pai? É a figura, é o contorno. É mãe e pronto.
É mãe, pronto, entendeu? Mãe, pronto. E ela dá conta de, É. sendo mãe, de criar o filho, de arcar com a despesa, se for o caso, da Sim, casa. sim, sim. Né? E é isso que adoece, é sobrecarga, porque você tem que dar conta do menino, você tem que dar conta das contas do menino, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que dar conta dessa casa. A mulher vai para o trabalho, tá? Ela trabalha o expediente de 6, 8 horas e continua trabalhando em casa quando chega. Ainda tem isso. Exatamente, Né? exatamente. Uma sobrecarga realmente. Uma Como sobrecarga. diria, foi você que falou agora há pouco, é difícil. Não é fácil ser mulher hoje em dia. Não é fácil ser mulher, não. É muito difícil, é puxado. E aqui tem lugar de fala, hein, gente. Tá aqui uma psicóloga falando, uma mãe. Você perdeu seus filhinhos, né? Que você teve. Você teve gêmeos. Perdi meus filhos. Eu engravidei em 2014, fevereiro de 2014. Quando foi em agosto, eu perdi meus filhos. Você vai para um processo agora de adoção, tá querendo? Tô querendo processo de adoção. Mas esse processo de adoção é uma coisa assim tão sublime, vamos dizer assim, tão interessante, que outro dia eu vi uma reportagem na grande mídia de uma pessoa que adotou uma criança com problemas, né? Interessante isso. É muito amor no coração. É muito amor, tem que ter muito amor para dar, né? E isso, Plácido, inclusive, você perguntou mais cedo sobre a saúde do psicólogo. As pessoas dizem, por que você não engravida de novo, Elaine? Eu reconheço o meu limite. Eu não tenho estrutura emocional para gerar uma vida a mais. Pelo que eu passei, né? Eu não tenho estrutura. Eu fiquei muito adoecida depois que eu perdi meus filhos. Eu fiz um quadro de depressão muito sério, precisei de muita terapia, medicamento e tudo. Então, reconhecer os seus limites. Foi na terapia que eu descobri muita coisa também. Né? E hoje eu reconheço, eu não tenho para passar aqueles 9 meses, né, com aquela barriga, enfim, a iminência de ter ou não a criança. Isso, inclusive, pode prejudicar. Vai prejudicar a criança, já ia nascer meio bagunçada. É verdade, tá vendo como ela fala sorrindo, porque dá vontade até de sorrir, né, que é para descontrair. Exatamente, exatamente. Tá certo? E o papo tá muito bom, né? Tem alguma coisa assim interessante que você gostaria, mas esse Plácido, eu torci para ele me perguntar isso e ele não me perguntou. Diga. Plácido, como a gente conversou antes de começar, né? Psicólogo não pode atender parentes e amigos. Pois essa aí ia me escapando, a gente conversou. Pode falar um pouco mais sobre isso? Porque o psicólogo ele tem a função de lançar um olhar técnico sobre uma pessoa, sobre a sua história de vida, sua trajetória, e através desse olhar técnico dá ferramentas para que aquela pessoa possa se ajudar. Um familiar, um amigo, eu já tenho um olhar afetuoso, ou não, né? Mas já está maculado pela emoção. Então eu não vou ter o discernimento necessário para poder estar dando as orientações, estar fazendo o acompanhamento que precisa. Então a gente não pode. Então esqueça, se você quer aumentar o rendimento mensal de um psicólogo da família, esqueça. Vá, procure aqui a Elaine, por favor. Onde é que você atua, Elaine? Dá um endereço teu aí para as pessoas. É lá no Clube de Engenharia, na Avenida Nazaré, número 272, na sala 1201. Suas redes, como é que funciona? Você não é muito, você é da gente? Não, eu tenho essa dificuldade. Você prefere aquela rede de embalo, né? Gosto mais da rede de embalar. Eu tenho essa dificuldade de me manter muito ativa nas redes sociais, né? Como eu te falo, as pessoas estão muito doentes, então aumentou muito o movimento. E aí a gente não dá assistência só quando a pessoa está no sofá. A gente, às vezes, tem que dar assistência por telefone. Acontece alguma coisa, a gente precisa fazer uma intervenção fora do consultório. Né? Então, acaba dificultando, comprometendo essa questão de estar nas redes. Mas tem Elaine Pereira, psicóloga, no Instagram, que é a que eu mais uso. Né? Das poucas que eu uso, essa é a que eu mais uso. E atenção, você que gosta de chamar a psicóloga Elaine Pereira pelo WhatsApp, se ela não responder, ela está sorrindo. É que demora, teu dia é muito corrido, né? Você às vezes demora a responder. Eu que o diga. Quando gente, olha, o Plácido é de uma paciência maravilhosa. Não sei, não. De repente eu posso ter falado alguma coisa. Você não escutou, você estava distante. Mas deu certo. Deu certo. Ela de que tal? O papo foi bom, né? Legal, né? Adorei. Estou sentindo toda a sua empolgação aqui, todo o seu ânimo. Porque a gente precisa disso. Se a gente tem a possibilidade de utilizar o microfone, enfim, as câmeras, e como está fazendo a produtora Reis nesse projeto aqui do Bora Pra Cima podcast, a gente tem mais é que ir para cima. Bora pra cima. Tem que ir para cima para falar à comunidade sobre saúde mental, dar voz para as mulheres, né? É uma iniciativa muito boa tua nesse sentido de estar sempre preocupado com isso.
Poxa, bacana. Mais alguma coisa? Você sabe que no debate político tem as considerações finais, né? O apresentador, olha, você tem 30 ou 1 minuto, sei lá, para as suas considerações finais. Qual seria a sua fala, assim, nesse final? Sejamos generosos conosco, com os outros. Porque a sociedade vive um momento de adoecimento significativo. Os níveis de ansiedade nunca estiveram tão altos, não tem precedente na história para esses níveis de ansiedade. Então, tente ser generoso com você e com o outro. Eu acho que essa é a mensagem. Um dos mandamentos da lei de Deus, né? Amar o seu semelhante como a si mesmo, né? Mas aí que tá, às vezes a pessoa não se ama, aí fica difícil. E é isso que a gente precisa aprender. A cuidar de si. Beleza. Sírio está chegando aí. O Sírio está chegando. Eu sou a louca do Sírio. Então tá bom. Eu creio que o próximo, eu não vou fazer esta promessa porque a gente depende do convidado e do contato também, né, Eliseu? Mas é quase certo que o nosso próximo assunto aqui vai ser Círio de Nazaré. A nossa vontade é trazer aqui o coordenador da festa de Nazaré para falar. Depois de 2 anos, pessoal, olha a ansiedade. Olha a ansiedade. Tomara que ela não chegue a níveis ali não recomendáveis, né? Não. Mas a ansiedade existe, tá bom? É verdade. Em relação ao Círio de Nazaré. Muito obrigado pela tua presença. Você vai voltar aqui certamente outras vezes, tá bom? Eu que agradeço, Plácido. O cachê você cuida com o Eliseu. O Eliseu é maravilhoso, ele que recebe as coisas. Muito, muito obrigada. E com a Juliana na retaguarda também, tá ali com a gente. É um prazer sempre estar aqui. Beleza, então, minha gente, estamos encerrando, vamos na fechada, Eliseu. Estamos encerrando aqui mais um Bora Pra Cima podcast. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse há pouco, a nossa vontade é trazer próximo assunto aqui, o Círio de Nazaré. Depois de 2 anos, o Círio está voltando. Vamos saber como é que as coisas funcionam, como é que a diretoria da festa organiza o Círio de Nazaré. Vamos para os meandros disso aí. Gostou da palavra? Meandros, chiquérrimo. Muito bom. Então estamos encerrando aqui mais um Bora Pra Cima podcast. Vamos encerrar na aberta, Eliseu. Estamos encerrando mais um Bora Pra Cima podcast, agradecendo aí a sua atenção. Se inscreva, rapaz, isso é um ralho já, hein? Se inscreva lá, isso é um carão. Se inscreva no canal e espalhe para todo mundo aí. E a gente volta.